Não importa se você treina fofo ou se você treina pesado. Não importa se você treina com muita carga ou com pouca carga. Com muita repetição ou pouca repetição. Não importa se você treina em casa ou na academia. Não importa se você faz um treino fácil ou difícil. Não importa se você... que mais? Que não importa. Não importa se... Enfim, de várias coisas que a gente fica vendo essas discussões. Ah, se você treina muito intenso, se você treina menos intenso. Enfim, de todas essas discussões que a gente vê na internet, essas briguinhas, nada disso importa. No que tange ao treinamento físico, só tem uma coisa, uma única coisa, que é a mais importante de todas. E essa coisa é a progressão. Progredir. É a única coisa que importa, é progredir. Independente de como é que é seu treino, independente. Se você está progredindo, você está no caminho certo. Por quê? Porque ninguém treina para ficar pior. Ninguém treina para ficar igual. Todo mundo treina para ficar melhor. Pensa para você ver. Eu vou gastar tempo e energia para eu poder piorar o meu físico, minha performance, minha saúde? Não faz sentido. Vou gastar tempo e energia para me manter a mesma coisa que eu tô? Também não faz sentido. Eu tenho que gastar tempo e energia para melhorar, para progredir. Então, se eu estou progredindo, o meu treino está certo. E ó, se é fofo, se é pesado, se é com muita carga, pouca carga, se é na academia, se não é, enfim, se é desgastante, se é extenuante, ou se é mais fácil, não importa. Se eu estou progredindo, se eu estou melhorando, é o que importa. É a única coisa que importa. E quando eu comecei a treinar, lá em 2005, tem mais de 20 anos, eu era um cara ignorante. Eu fazia um treino que eu tinha estudado ali e eu achava que aquele treino era o único treino certo. Era a única coisa que servia, era aquele treino lá. E o que era diferente daquilo era errado. E é que é paradoxo, né? Parece que quanto menos a gente sabe, mais a gente acha que sabe. E aí, à medida que a gente vai aprendendo e vai evoluindo, quanto mais a gente aprende, mais inteligente a gente fica, mais a gente vai tendo consciência de que, na verdade, a gente não sabe é nada. Que tem mais a gente vai tomando consciência da multidão, da complexidade das coisas. E a gente vai vendo, então, que existem outras coisas que também estão certas. Existem, inclusive, outros objetivos que não são igual aos nossos. E, por exemplo, eu recebo também muita crítica. Eu recebo muita crítica porque, às vezes, a pessoa está me criticando o meu treino, achando que o meu objetivo é igual ao dela. E, geralmente, quando você vai no mundo fitness aí, a maioria das pessoas acha que só existe o treino de musculação. Só existe o treino para você ficar grande. Se você faz um treino para você poder desenvolver uma outra valência, aí a pessoa já critica. E aí você vê, às vezes, um treino de um atleta específico que é totalmente diferente do que a pessoa está acostumada ali num treino de academia. E tá errado isso, tá errado. Uai, você sabe qual que é o objetivo dele? Você sabe se ele está tendo resultado com aquilo ali? Pode ser que não é o melhor resultado. Mas se está tendo resultado, em alguma medida, tá certo. E aí eu até postei um vídeo aí recentemente, né, um shorts, no que eu criticava justamente isso, né? Às vezes eu treino não só para ficar grande, mas para ficar grande com performance, porque eu preciso entrar no incêndio e salvar uma vida. Eu preciso entrar no incêndio e acabar com ele, debelar ele. Então eu não posso simplesmente querer ficar grande. Eu tenho que ficar grande com performance. Então tem coisas que eu faço que é para poder ter performance. Aí a pessoa vê o que eu estou fazendo para ter performance e fala, isso não presta. Não presta para você que quer só ficar grande. Para mim, que preciso de performance no meu serviço, funciona, dá certo. Eu estou progredindo assim. É lógico, eu quero ganhar massa magra, mas eu quero ter minha performance para o meu trabalho. Quero ser capaz de conseguir fazer as coisas que eu faço. Salvar as vidas que eu salvo, debelar os incêndios que eu debelo e resolver os problemas que eu consigo resolver. Então, existem essas duas coisas. Então que a gente tem que ter mais humildade antes de sair batendo nos treinos dos outros, criticando os outros. Primeiro, qual que é o objetivo que aquela pessoa está fazendo aquilo ali? Qual que é o objetivo? E segundo, aquilo ali está dando um resultado para ela? Se está dando resultado, ela está atingindo a coisa mais importante, que é a progressão no treinamento. Então, basicamente,
né? Ah, eu quero ter progressão. O que eu preciso fazer para ter progressão? Vamos lá, vamos destrechar. Primeira coisa de tudo, você tem que dar um estímulo que seja eficiente e condizente com aquilo que você está buscando. Então, se você quer hipertrofia, você tem que dar um estímulo de hipertrofia. Se você quer força, você tem que dar um estímulo de força. Se você quer potência, você tem que dar um estímulo de potência. De acordo com a valência que você está buscando, então, o estímulo tem que estar coordenado com aquilo. Não adianta eu querer, sei lá, fazer uma maratona e falar que eu estou dando esse estímulo de treino de maratona para poder virar um fisiculturista. Não vai dar certo. Então, primeira coisa de tudo, o estímulo ele tem que estar alinhado com o seu objetivo. E você tem que saber qual que é o seu objetivo. Né? Porque não existe só um único objetivo. Não é todo mundo que quer virar fisiculturista. Às vezes a pessoa, além de ganhar uma massa magra, ela quer fazer uma outra coisa. Ela quer competir em outro esporte, ela quer desenvolver uma certa valência, uma certa performance em alguma modalidade. Ah não, a pessoa quer só ficar grande. Então beleza. Não importa o que você quer, tá tudo tranquilo. A gente só tem que saber o que é que você quer. Beleza, descobriu o que você quer, você já sabe que esse estímulo tem que estar alinhado com isso. Segundo ponto, você tem que treinar dentro da sua capacidade de recuperação. Por quê? Porque dentro da capacidade de recuperação é onde a gente vai ter supercompensação e é com a supercompensação que tem progressão. Calma que eu vou explicar. Então vamos lá. O que é treinar dentro da capacidade de recuperação? O seu corpo ele tem uma quantidade de treino que ele pode suportar, que ele consegue recuperar. Não adianta eu querer, por exemplo, treinar 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas seguidas. Eu tenho capacidade de fazer isso? Tenho, até tenho. Se eu quiser fazer 1000 séries ali, eu até tenho capacidade de fazer isso, eu consigo fazer isso. Mas eu não consigo me recuperar disso. Então o meu treino ele tem que estar dentro do que eu consigo me recuperar. Porque é na recuperação que acontece o que a gente chama de supercompensação. O que significa isso? Você deu um estímulo, aí o seu corpo vai se recuperar daquele estímulo. E o nosso corpo ele tem uma característica que é antifrágil. O que significa isso? Significa que a partir do momento que você dá um estímulo para ele não só quer se recuperar daquele estímulo, como ele quer ficar mais apto a suportar aquele estímulo. Ou seja, ele quer ficar mais forte, ele vai querer ficar maior, mais potente, mais resistente. Aí vai depender do estímulo, né? Então, vamos supor que você está dando um estímulo de força. Aí o seu corpo você deu um estímulo aqui de força. Aí seu corpo vai se recuperar daquele estímulo aqui com a tendência de passar ele. Por quê? Porque da próxima vez que acontecer isso aqui, ele não quer sofrer o que ele sofreu. Ele vai estar mais preparado. Seu corpo é antifrágil. Então é na recuperação que acontece esse processo de supercompensação. A gente fica um pouquinho melhor do que a gente era. E aí você dá um estímulo aqui, faz a supercompensação, fica um pouquinho melhor. Aí você dá um estímulo aqui, você fica um pouquinho melhor. Ou seja, o seu treino ele tem que progredir ao longo do tempo. Porque à medida que você vai progredir no seu treino, você vai aumentando aqui a escadinha da sua capacidade física, da sua valência, do seu tamanho, do que é que você quer progredir. Então, 3 coisas. A primeira é o estímulo alinhado com o seu objetivo. Segundo, treinar dentro da sua capacidade de recuperação para que assim você tenha a supercompensação e com a supercompensação você tem então a progressão, que como eu falei é a coisa mais importante do treinamento físico, porque todo mundo que treina para melhorar. E o terceiro, que é muito importante, uma terceira coisa que é muito importante, é a consistência, é a adesão. Você precisa de ter um lastro de treinamento, porque o resultado ele não vai vir só de um treinamento. Ele não acontece em um treinamento, ele acontece num somatório de treinamentos. Então você tem que ter um treino que você goste de fazer, um treino que você consiga sustentar ele por muito tempo. Porque o treino pode ser bom o tanto que for. Se você não aguentar sustentar esse treino, ele não presta para você. Porque você não vai conseguir sustentar ele o tempo suficiente para ele poder te dar resultado. Então não presta para você. E é por isso que eu falei no início desse vídeo, que não importa se você treina fofo, se você treina pesado, se você treina com alta carga, alta repetição, baixa repetição, em casa, na academia, não importa. O que importa é a progressão. É a progressão, é a adesão. E para você ter essas coisas, a gente vai ter que ajustar o treino de acordo com o contexto de cada um, de acordo com o gosto de cada um, de acordo com a possibilidade de cada um.
E aí a gente consegue, então, individualizando o treinamento, de acordo com o contexto, com o gosto, com as aptidões, com as necessidades, com o objetivo de cada um, a gente consegue, então, individualizar o treino para o que funciona para aquela pessoa. Então pode ser que para algumas pessoas, elas vão querer treinar com mais carga. Outras pessoas não vão gostar de treinar assim. Então, se elas não vão gostar de treinar assim, elas não vão ter adesão, não vão ter resultado. Então, às vezes, você vai ter que treinar com menos carga. E tá tudo bem, porque se ela está treinando com menos carga e está conseguindo progredir essa carga, então ela está tendo resultado. Tem pessoas que vão gostar de treinar até o limite. Tem pessoas que não, que assim como eu, vão gostar de fazer um treino mais fácil. Inclusive, eu falei disso aí num outro vídeo recente, não sei se foi o anterior ou antes. E tá tudo bem, porque com treino fácil, se você estiver tendo progressão e adesão, você está tendo resultado. O que importa é isso, a progressão e a adesão. São as duas coisas, né? Eu falei que a progressão é mais importante, mas ela traz consigo também a adesão, porque é só com a adesão que é possível ter progressão. Porque progressão pressupõe mais de um treino, né? Você estava aqui e você progrediu para cá. Você estava aqui, progrediu para cá. Estava aqui, progrediu para cá, progrediu para cá, progrediu para cá. Então, a progressão, ela traz implícita consigo a adesão. Mas é importante a gente esclarecer que é necessário ter essa adesão. Então, a gente tem que entender o que a pessoa gosta de fazer para poder, então, definir qual treino vai ser melhor para aquela pessoa. Você tem que ver o que é melhor para você e não para o outro. Aí o cara vai vir, um tanto de gente aí nas redes sociais vai falar assim, se você não treinar assim, você está deixando ganhos na mesa. Se você não treinar até o limite, até a exaustão, até não aguentar e suportar mais de dor, você está deixando ganhos na mesa. Mas se você também não treinar, você está deixando ganhos na mesa. Muito mais ganhos. Agora, às vezes você abre mão do ganho, do super ganho, que você pode ter num treino. Em vez de você ter 100% de ganho, você tem 90%, 80%. E aí com 80%, 90% você já consegue fazer um treino que você consegue manter ele o ano inteiro. E aí você vai ter muito mais resultado. Então, às vezes, não é a gente tornar o treino mais difícil que vai te dar mais resultado, mas é tornar ele mais possível. É tornar o treino mais possível que vai te dar mais resultado. Não é tornar o treino mais difícil. Porque o resultado não vem de um treino, ele vem da somatória de treinos. Então pergunte-se, o que você quer? O que você quer? Qual o objetivo? Faça um treino focado no seu objetivo. E, a partir do momento que você já sabe o que você quer, observe qual que é o seu contexto. O que funciona para você, o que não funciona. O que te dá mais adesão e o que te dá menos adesão. E assim você vai procurando algo que vai te permitir ter consistência no treinamento. E com consistência no treinamento e com progressão, você vai chegar nos seus resultados. E era isso que eu queria trazer para você. Se você curtiu, peço que você deixe o like. E, inclusive, eu vou deixar aqui uma sugestão de um passo a passo para você poder multiplicar as suas repetições da barra fixa de uma maneira bem simples, bem fácil. Tá? O passo a passo detalhado aqui para você ver que com um treino fácil, às vezes você vai ter o menor custo de recuperação, você vai ter com isso às vezes mais adesão para conseguir treinar mais, ter muito mais resultado com menos dor. É o que eu proponho aqui nesse vídeo, que é um passo a passo onde que eu trago justamente uma abordagem através do protocolo soviético, que inclusive eu tenho um livro e um curso sobre isso, que eu também vou deixar aqui na descrição para quem quiser saber mais. Então te convido a assistir esse vídeo, te convido também a se inscrever no canal, porque aqui a gente vai ter muito conteúdo a respeito desse tema. E se você tem dúvidas, sugestões, comentários, deixa aí também, porque muitos vídeos nascem das suas dúvidas, dos seus comentários. Quero fazer os vídeos mais assertivos possíveis para você. Se isso fez sentido para você, deixa o like, compartilhe com um amigo que possa se beneficiar disso. É isso aí, muito obrigado pela companhia. Tamo junto. Até a próxima.